A paz do Senhor Jesus. Hoje damos continuidade ao estudo do livro de Hebreus e a última parte desse estudo. O capítulo 11 do livro de Hebreus tem como tema principal a fé. Vai abordar a fé em todo esse capítulo. E é algo muito importante, nós vamos perceber quando lermos o versículo 6 desse capítulo. O capítulo 11 começa dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, começamos o capítulo 11 com uma definição do que é fé, com uma explicação para nós do que seria a fé. Fé é você ver, é você enxergar, é você crer quando ainda não é visível, quando algo ainda não é palpável, não é concreto. Porque quando é visível, concreto, palpável, aí já não precisa de fé. Aí é uma constatação, aí é uma mera observação do que já é real. Mas quando você crê primeiro, quando você acredita, quando você enxerga sem ver nada com os olhos naturais, aí é a fé. E o versículo 6, ele vai nos dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar primeiro na existência dele. Isso é um princípio básico. Se você não crê na existência de Deus, como que você vai se aproximar dele? E temos que crer também que ele é aquele que vai cumprir as promessas na nossa vida. Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que significa galardoador? Galardoador é aquele que entrega a graça, entrega o presente, entrega a vitória. Galardão é graça, é presente. Galardoador é aquele que nos entrega a graça. Então, só Deus pode nos entregar a vitória, a graça, o galardão, porque Ele é o dono e Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? No versículo 8, vamos ver que o autor do livro de Hebreus vai começar a falar de Abraão, mas ainda não é aquele episódio de Abraão onde ele vai sacrificar Isaac, ou seja, onde ele vai disposto a sacrificar Isaac. Mas o versículo 8 vai falar que Abraão, ele teve fé para sair da sua comunidade, da sua terra, da sua parentela, sem saber para onde ele ia. Está escrito assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Grande era a fé de Abraão. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E o versículo 11 vai falar também da esposa de Abraão, Sara. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pela fé, porque Sara não tinha mais condições humanas, científicas, naturais de ter um filho, visto que ela tinha 90 anos. E não é uma idade onde a mulher possa ter um filho de forma natural. No versículo, a partir do versículo 17, o autor vai falar novamente de Abraão. E aqui vão ser listados vários homens e mulheres, da fé, que tiveram fé, que são exemplos de fé ainda do Antigo Testamento, para que eu e você possamos compreender esses exemplos e possamos entender que a fé, ela é aquilo que move o milagre. A fé é imprescindível na nossa caminhada cristã. E por isso o autor vai listar muitas pessoas, para que nós tenhamos esse exemplo, para que nós creiamos, possamos crer, possamos colocar a nossa fé em ação. O versículo 17 vai falar justamente do momento em que Deus pede a Abraão para levar Isaac. Abraão ofereceu a Isaac, quando foi provado, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Porque foi-lhe dito, em Isaac será chamada sua descendência. E Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Por quê? Abraão ele estava
com os olhos fitos na promessa, com o coração seguro numa promessa. Se Deus falou que era de Isaac que vinha a descendência, e Deus agora estava pedindo Isaac, alguma coisa Deus iria fazer. Realmente Deus fez. Deus não permitiu que acontecesse aquilo, porque Deus não quer sacrifício humano. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Deus quer ver a minha fé e a sua fé. Amém? Pela fé, Isaac, versículo 20, abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Ele sabia que haveria uma saída daquele povo do Egito, e ele já fala do futuro, já fala que futuramente não era para deixar os ossos dele ali naquela terra. E o texto continua falando de Moisés, que Moisés pela fé foi escondido, pela fé ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Vai falar de Raabe, no versículo 31, vai falar de Gideão, Baraque, Sansão, no versículo 32. E o autor vai dizer: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tudo isso foi feito pela fé, e tudo isso é exemplo para nós. Porque aqueles homens e mulheres creram e alcançaram. Só não alcançaram uma promessa, que é a promessa da vinda de Jesus. Essa promessa nós a vivenciamos hoje, porque Jesus é aquele que é o Salvador, o esperado entre as nações, aquele que veio para desfazer as obras do inferno e dar salvação a mim e a você, nos aproximando do Senhor. Amém? O capítulo 12 vai falar da perseverança no meio das provações. Esse é um tema muito repetido nas cartas existentes no Novo Testamento. Perseverar quer dizer não desistir. Perseverar quer dizer continuar, insistir. O versículo 12 começa dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e por isso assentou-se à destra do Pai. Olhemos agora para Jesus. Tivemos no capítulo 11 essa listagem de todos esses heróis da fé, essas pessoas, homens e mulheres do Antigo Testamento, que podem nos dar exemplo em relação à fé. E o capítulo 12 vai nos falar de perseverança, e essa perseverança já está firmada na nova aliança, que é Jesus, que é o autor da nova aliança, que é o sujeito da nova aliança, que é o principal de Deus para nós. Vamos olhar então para Jesus, autor e consumador da fé. Tanto ele cria a fé, como a fé se manifesta nele. Por isso é chamado de autor e de consumador. Amém? E o capítulo 12 vai continuar falando, exortando a santidade. Versículo 14 do capítulo 12 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você tem inimigos? Você tem problemas com pessoas? Todos nós temos. Mas é preciso que nós nos esforcemos para seguir a paz com todos e não estarmos em guerra. E também estarmos em posição de santidade. É uma coisa que poucas pessoas falam, não é? Parece que as pessoas se incomodam um pouco com essa questão da santidade, mas a santidade, ela é necessária, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Tendo cuidado, assim diz no versículo 15, de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Então vamos cuidar do nosso coração e da nossa mente para que nenhuma raiz de amargura, nenhum mal, nenhuma mágoa esteja fazendo em nós uma morada, porque isso pode tanto ser mal ruim para nós, fazer o mal para nós, como para aqueles
para os quais nós devemos ser exemplo, os que estão à nossa volta, que esperam ver em nós um exemplo de fé também. Amém? O versículo 13 vai ter algumas admoestações, é o versículo final da carta de Hebreus. Permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Versículo 4 do capítulo 13. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousamos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Não se esqueçam da beneficência, da comunicação. Ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor. E todos esses conselhos e admoestações estão presentes aqui na parte final do capítulo 13, né? Parte final do livro de Hebreus. E por fim, os votos e saudações finais que estão a partir do versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. É impressionante como a palavra de Deus, ela nos dá todas as orientações que precisamos e nos fortalece no momento em que estamos fracos e também nos direciona quando não sabemos o que fazer. Deus está falando que bem-aventurado é o casamento, é o matrimônio, é o leito sem mácula. E não que as pessoas pregam hoje em dia que você pode ficar cada dia com um, se casar cada dia com um, e que você não deve ser avarento. Se a vossa riqueza aumente, não ponha na vossa riqueza o coração. Não é pecado, irmão, ser abençoado, ser próspero. O pecado é ter o coração naquilo. É ser mesquinho, é não querer abençoar o outro, é amar o dinheiro. Isso aí é pecado. E o Senhor está direcionando a igreja, porque essas palavras são reais e elas são atuais e são para a nossa igreja de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos toca com a tua presença gloriosa e grandiosa nesta hora, neste momento. Venha nos ensinar mais e mais, venha fazer de nós, Senhor, pessoas que tenhamos fé, que tenhamos cada dia mais fé, que possamos mirar, olhar esses exemplos que nos são apresentados, possamos ter um coração cheio de fé, para que possamos te agradar mais, Senhor, para que possamos crer nas suas promessas, receber as tuas promessas, Senhor, para que possamos sempre ter um coração persistente, uma mente cheia da tua presença, uma mente de Cristo, que possamos orar, crer, enxergar com os olhos da fé. Porque é a grande mensagem de fé que o livro de Hebreus vem nos trazer, uma grande mensagem de persistência, uma grande mensagem de exemplos de fé na nossa vida. Amém? Que o Senhor possa te abençoar grandemente nesse dia, que você possa ter a fé de Abraão, a fé de Moisés, a fé de Noé, a fé de Raabe, a fé de Sara, a fé desses homens e mulheres que eram falíveis, que eram falhos, como eu e você, que eram cheios de defeitos, mas que agradaram a fé, a Deus, crendo e tendo fé. Amém? Glória a Deus, fique na paz, que Deus te abençoe, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar nosso vídeo, ele vai ajudar alguém a entender mais a palavra de Deus e a saber mais sobre como se relacionar com esse Deus tão grandioso, tão benigno. A paz do Senhor.